Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal e acionar o sininho. E ao acionar o sininho, escolha a opção Todas para receber as notificações de novos vídeos de nosso canal. Sejam bem-vindos à Rede Ambiente TV, dando continuidade aos nossos vídeos que tratam da participação e do controle social. No vídeo anterior falamos da questão de encaminhar documentos para o Ministério Público e de acompanhar esses documentos, né? Uma outra questão é você poder fazer aliados. Atualmente, esses espaços de participação e controle social foram encampados pelo pessoal de ideologia de esquerda. Esse pessoal, eles não estão preocupados, eu não estou aqui generalizando, tem um ou outro ali que de ideologia de esquerda, ou é ingênuo, ou enfim, continua acreditando em Papai Noel. Mas, na maioria dos casos, quase em sua totalidade, essas pessoas entram dentro desses espaços, dominam o espaço não para promover os interesses difusos e coletivos, mas para atender às suas próprias demandas, né? Estão preocupados com eles, simplesmente eles, nada mais do que eles. E eles negociam, seja um carguinho para o filho, para o neto, para o enteado, ou um serviço médico passando pela filha e coisa e tal. Então eles ficam ali naquele espaço, negociando o espaço. Inclusive já tivemos alguns desses espaços, como o Conselho de Saúde, a qual o Ministério Público processou, entrou no ACP, no Ação Civil Pública, se eu não me engano foi em Natal, no estado do Pará, enfim. Por quê? A Federação das Associações de Moradores, que fazia parte do Conselho, simplesmente estava validando todo tipo de atrocidade por conta do executor da política, no caso o prefeito da localidade. E a promotora de justiça falou, é assim que vocês vêm para cá para atuar, né, para defender a sociedade, mas na verdade vocês estão defendendo os seus interesses, e processou esse pessoal. Então é importante vocês fazerem aliados, porque vocês vão ter um território encampado, dominado por esse tipo de gente, e eles não vão deixar, eles vão também criar obstáculos. Normalmente essas pessoas estão vinculadas, né, estão ali casadas, né, no português bem claro, estão casados de papel passado, seja pelo executor da política, com o executor da política, no caso o prefeito, o secretário, ou até mesmo com a iniciativa privada, a empresa, porque existe também uma situação, como nós falamos, que só será resolvida quando a base legal for normatizada, que é isso que nós estamos buscando, né? Porque o que acontece, como esses conselhos, esses espaços, né, de controle e participação social são divididos em 3 tripartite, você tem primeiro setor governamental, segundo setor iniciativa privada que visa lucro, terceiro setor iniciativa privada que não visa lucro, no caso são as associações, as ONGs, que não são cidadãos comuns, porque possuem CNPJ, possuem personalidade jurídica, têm seus estatutos, seus regimentos internos. Só o que ocorre? O primeiro setor e o segundo setor jamais vão brigar entre si. O que é que eles fazem? Eles se unem. Fica aqui, ó, a sociedade aqui, ó, a sociedade isolada, sozinha. Por mais que essa sociedade se organize, jamais ela consegue vencer esses dois. Porque eles acabam votando dentro do processo, que é um erro. Esses dois não podem votar, porque eles estariam legislando em causa própria. Normalmente esse aqui é concessionária, presta algum tipo de serviço público, então ele acaba sendo também do primeiro setor. Ou seja, mas aí eles ocupam, se dividem, para somar depois e sempre deixar você de fora. E ainda tem aqui dentro o pessoalzinho que se vende por conta de um pão com mortandela, que vai fazer força com esses dois aqui. Ou seja, os interesses difusos e coletivos não são alcançados. A nossa luta tem sido justamente normatizar isso, obrigando esses dois aqui a participar. Eles são obrigados a participar, mas sem poder votar. Eles vão poder falar, eles vão poder se expressar, eles vão poder ali até esclarecer algum ponto, se for o caso. Mas a votação e o controle tem que ser da sociedade, porque o espaço é da sociedade. Está garantido no artigo 193 da Constituição, onde o cidadão tem que controlar, fiscalizar e monitorar esses espaços. Então não cabe esses dois aqui estar votando dentro desses espaços. Mas infelizmente, em todo o Brasil, esses dois aqui se apropriaram dos espaços de participação e controle destinados à sociedade.
Então temos uma luta aí bem árdua. No primeiro momento, vocês devem entrar, fazer a pressão social, mostrar que vocês conhecem os seus direitos e deveres, porque é uma outra coisa que foi cauterizada do cérebro da maioria dos cidadãos brasileiros, é que esqueceram de dizer a esses cidadãos, que eles possuem deveres e não só direito. Então você vê hoje uma sociedade que diz, eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito. Você pergunta, mas quais são os seus deveres? Ele fica mudo, ele não sabe quais são os deveres. E um dos deveres do cidadão é justamente cobrar os seus direitos. E nesse caso, esses espaços é da sociedade, é de participação e controle social. Portanto, prefeituras, governo do estado, setor empresarial, que estejam ligados direto, porque o setor empresarial ele pode até participar e até votar, caso ele não tenha envolvimento com aquele executor da política, com aquele gestor. Ou seja, ele não participa de nenhuma concessão, ele não tem nenhuma empresa que presta serviço para a prefeitura, então ele vai poder, a prefeitura, o governo do estado, então ele vai poder participar e votar. Por quê? Ele não está ligado direto. Agora, a partir do momento que ele estiver ligado com a prefeitura ou com o governo, ele não pode votar. Não pode. Ele vai poder falar, ele vai poder se expressar, inclusive é obrigado, porque ele faz parte desse processo. Nós vemos que isso hoje não é uma realidade no Brasil. Como dissemos, os espaços de controle e participação social foram encampados pelos executores da política e encontraram aí, inclusive, o apoio do pessoal covarde de ideologia de esquerda, na sua maioria, é óbvio, não vamos generalizar, que acabam caminhando com essas pessoas. E aí fica 2, 3 conscientizados sem conseguir resultados. E aí vai uma estratégia. Tente conseguir outras pessoas do seu meio, pessoas que estejam entendendo do processo, porque como esses espaços é facultado a participação e o controle social, independente de ser membro efetivo, no caso, ser um conselheiro a qual você encaminha sua documentação, todo e qualquer cidadão pode participar e ter o direito à fala. Então, nas reuniões, se faça presente, mas não se faça sozinho, porque se for sozinho você vai apanhar, você não vai conseguir ter um bom resultado. Então, você tem que ir com um grupo e está bem articulado do tema, mais ou menos usando a estratégia do vôlei. Um levanta a bola, o outro rebate. E o outro rebate, e o outro rebate, e o outro rebate até conseguir o ponto. Então, essa é a estratégia. Se mobilize, mobilize aquele que está no seu entorno, faça a política com eles, mostre o entendimento, mostre o que está sendo discutido, para no dia da reunião vocês se fazerem presentes e começarem a pedir a fala e aí questionar ponto por ponto. Sempre gravando as reuniões, sempre registrando tudo o que está acontecendo, para que depois vocês possam estar aí acionando os espaços como o Ministério Público Estadual, Federal e até mesmo o Tribunal de Contas do seu estado. Nesses vídeos que nós colocamos aqui no YouTube, no nosso canal, seja no YouTube, nós temos outros, você pode estar ali fazendo a sua pergunta. Na medida do possível, tá? Nós vamos tentar responder essa ou aquela pergunta. Portanto, se nos vídeos que nós produzimos você tiver uma dúvida, um questionamento, algo que você precise entender, se nós pudermos ajudar, nós vamos estar respondendo a você. Então, todos os nossos vídeos estão aí. E se você tiver aquela dúvida, entre em contato conosco, faça a sua pergunta. E como dissemos, na medida do possível, nós estaremos te dando retorno. Caso nós tenhamos aí uma saída, um caminho, nós também vamos estar indicando. Ok? Saudações socioambientais e até a próxima.